Muito bem, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda à linha de passe. Começando pra gente, neste momento de data FIFA para o Campeonato Brasileiro, a gente analisar o que está acontecendo nessa competição, o que vem pela frente, nessa reta final. Será que o Palmeiras chegou para ficar na primeira posição? Será que o Botafogo ainda tem forças, principalmente psicológicas, mentais, para poder voltar à liderança? Tem um jogo a menos, né? A gente vai olhar a tabela de classificação e a briga também na parte de baixo da tabela. Tudo isso com a sua participação, os comentários aqui do Jean Oddi, também do Vitor Birner, do Paulo Calçade. Vou lançar uma enquete logo de cara para o pessoal que está em casa aí também já participar, que envolve justamente o novo líder do campeonato, que chegou com tudo, e o Endrick, hein? Ao menos virou a chavinha ali quando o Endrick virou titular da equipe, depois do jogo contra o Boca Juniors, ali o jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro. Dali pra frente engatou uma sequência excelente de atuações ali do Endrick, mesmo quando o Palmeiras perdeu, o Endrick foi bem e é uma das figuras principais dessa arrancada do Palmeiras. Palmeiras vai manter a liderança e ser campeão brasileiro mais uma vez? Sim ou não? Você vota ali, ó, hashtag linha de passe para você participar. Vamos fazer o seguinte, classificação do campeonato, do primeiro ao décimo. Primeiro a gente vai discutir a briga pelo título e o G4. Vamos dar uma olhadinha aí na tela. Vamos nessa. Palmeiras lidera, 62 pontos. O Botafogo tem 60, repetindo, tem um jogo a menos, mas não vence há 6 jogos. E o Palmeiras vem embalado, embora tenha perdido para o Flamengo no meio de semana, 3-0, mas embalado, com uma boa sequência de vitórias. Apenas essa derrota para o Flamengo aí que pesou no caminho. Grêmio, que depois do 4-3 no Botafogo parecia que ia embalar, perdeu para o Corinthians por 1-0, perdeu em casa. Bragantino, que mais uma vez teve a chance de ser líder e não aproveitou, empatou com o Botafogo em casa. Atlético Mineiro com 57 pontos. É bom lembrar que o Bragantino tem um jogo a menos, que é justamente contra o Flamengo, que por isso também tem um jogo a menos, 57 pontos. O Galo passou o Flamengo nos critérios de desempate. Galo que também chega ali, será que briga ainda pelo título ou não? O Flamengo também 57, acabou empatando com o Fluminense. Atlético Paranaense 51, tá difícil pro Atlético aí, tá na próxima Libertadores. Fluminense 47, Cuiabá 47 e São Paulo 46 pontos. E aí a gente vai colocar a sequência, os jogos aí pra gente poder analisar bem. E a qualquer momento a gente volta com essa tela para ajudar aqui os companheiros. Vamos lá. Palmeiras tem pela frente, lembrando, data FIFA, tá? Fortaleza fora. Fortaleza que vai jogar com o Botafogo também. Fortaleza pode decidir a vida aí, hein? Vai pegar o Botafogo depois do Palmeiras. América, já rebaixado, em casa. Fluminense também em casa. E o Cruzeiro, que a gente não sabe como vai estar a situação, vai jogar contra o Cruzeiro fora na última rodada. O Botafogo tem um jogo a mais para fazer. Então pega o Fortaleza, depois joga com o Santos em casa, joga com o Coritiba, numa situação delicadíssima fora. Cruzeiro briga contra o rebaixamento. São 3 times ainda brigando contra o rebaixamento no caminho do Botafogo. E o Internacional, último jogo fora de casa. Grêmio, o Atlético, que está brigando ali pelo G4. Se cair no colo uma chance de título, tá ali. Goiás brigando contra o rebaixamento. Vasco brigando contra o rebaixamento, os 2 em casa. E o Fluminense fora. Bragantino, o jogo contra o Flamengo, que está atrasado, é fora. Internacional fora. Depois 2 jogos em casa, contra o Fortaleza, que está brigando por Sul-Americana. Coritiba, contra o rebaixamento. Vasco fora, contra o rebaixamento. Atlético Mineiro, confronto pesadíssimo ali com o Grêmio em casa. Depois outro confronto pesado, fora contra o Flamengo. Depois tem o São Paulo em casa. E o Bahia, talvez ainda brigando ali contra o rebaixamento na última rodada, fora. E o Flamengo, Bragantino em casa. América fora. Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa. Bom lembrar, dos próximos 4 jogos, o Flamengo faz 3 em casa e o jogo fora é contra um time que está rebaixado. Embora tenha jogado até bem, hein? E o São Paulo fora para fechar, tá? A gente vai destacando a característica ali de cada um dos confrontos e tal para a gente poder fazer uma reflexão. Mas a questão é, Birner, o Palmeiras chegou para ficar na liderança? Tem gente dizendo aí que é o seguinte, agora o Botafogo tem que ganhar todas, porque o Palmeiras não vai perder mais jogo nenhum. Essa era a conversa do dia. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, professor Calçade, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Bom, esse é o campeonato imprevisível, campeonato que para mim tinha como surpresa o Botafogo na liderança do jeito que foi no primeiro turno. O tamanho da decadência do Botafogo também é uma surpresa. E o Palmeiras na liderança é quase uma obviedade se a gente for olhar para a primeira rodada do campeonato. Candidatos eram Flamengo, Palmeiras e Atlético. Isso. Né? Era o que se falava. Eu acho que o campeonato continua imprevisível. Ele não é um campeonato mais tão óbvio assim. Quando você olha a sequência de jogos, eu vou pedindo para o Vini colocar, por favor,
a gente olhar, a gente vê o Palmeiras ali com 4 jogos em que você imagina, sendo bem razoável... Na teoria, 4 vitórias. Então, na teoria. Então, eu estou só aqui especulando, porque não dá para saber o que vai acontecer. Eu estou só especulando. Vamos supor que o Palmeiras faça... Vou ser muito conservador. Eu acho que ele vai fazer mais. 7 pontos. Sendo muito conservador. Sendo extremamente conservador. Extremamente conservador. O Palmeiras vai a 69 pontos, né? E abre 9 do Botafogo, que tem um jogo a mais. Tá. O Botafogo faz 10 pontos desses 15 possíveis. Nesse momento, não dá para saber, porque de repente ganha do Fortaleza e reverte o momento psicológico. Mas agora, e a gente só pode falar de tendência, não é essa, né? Para o Grêmio encostar, o Grêmio precisa ganhar os 4 jogos. O time tomou 50 gols no campeonato. Sim. Melhor campanha em casa até a última rodada e perde do Corinthians do jeito que perdeu com um jogador a mais, em parte do jogo. Boa parte do jogo. Não dá para confiar no Grêmio. O Bragantino é uma pedreira, a tabela. Também é um time que perde pouco, mas é um time que não consegue construir os resultados na hora H. O Flamengo fez um belo jogo contra o Fluminense no primeiro tempo. Primeiro tempo, sim. Vai ganhar todos os jogos para entrar nessa briga? Precisa ganhar todos os jogos. É um time absolutamente 4 vitórias e um empate, sendo otimista para o bom flamenguista. Um início de trabalho, hein? Com início de trabalho. E o Atlético também é um time que oscila. Então, nesse momento, a tendência, e é uma tendência, é do Palmeiras campeão. E essa tendência passa pelo quê, Jean? A gente está falando aí de um time que tem um técnico que já completou 3 anos de trabalho, né? É um time acostumado a esse cenário, acostumado a decisões, acostumado a vencer. É um time multicampeão, né? Não estou falando só da história do Palmeiras, estou falando do momento do Palmeiras, esses 3 anos de Abel. Com um jogador que, meu Deus do céu, virou a chavinha, voltou a ser titular, está voando que é o Endrick, mais uma excelente atuação contra o Internacional. E é um time que tem uma coisa que o Botafogo não demonstrou ter. O mental. Pois é, boa noite, William, boa noite, companheiros. Eu acho que isso é indiscutível. Primeiro, que o Palmeiras é o clube onde o trabalho é mais bem feito entre todos esses candidatos ao título, não tem dúvida. E eu não estou nem falando só do treinador, tá? Claro que acho que do treinador também, mas eu estou falando, embora a gente possa elogiar demais o Pedro Caixinha também, né, pelo trabalho que faz no Bragantino como treinador, olhando apenas para treinador, mas assim... Fala galera, vamos ao mercado da bola do Palmeiras. Mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Aqui no canal Palmeiras News hoje você acompanha todos os dias as principais notícias do nosso Palmeiras. Zinho admite surpresa com Endrick convocado e analisa desempenho pelo Palmeiras. Fez pouco para estar na seleção brasileira. Principal novidade na lista do técnico Fernando Diniz, Endrick pode fazer a sua estreia pela seleção brasileira principal com apenas 17 anos. E convocação da joia do Palmeiras ainda gera dúvidas para alguns, inclusive para um tetracampeão do mundo com a amarelinha. Durante o ESPN FC desta quarta-feira, 15, o ex-jogador e hoje comentarista dos canais Disneyzinho revelou ter ficado surpreso com a presença do atacante na lista de convocados por Diniz para os compromissos contra Colômbia e Argentina, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Para o ex-Palmeiras, Endrick ainda é protagonista há pouco tempo com o manto alviverde para ser convocado, uma vez que, na sua visão, a seleção não é o lugar adequado para se arriscar. Zinho, porém, crê que a joia palmeirense terá um futuro brilhante para frente, mas que, se tratando da amarelinha, ainda é cedo. O meu pensamento de seleção é que tem que estar ali os caras que você tem que confiar, saber que eles vão vestir a camisa. Por isso que, quando o Endrick foi convocado, eu fiquei surpreso. Faz muito pouco tempo que ele virou um protagonista nesse momento do Palmeiras. Não estou dizendo que ele não é um jogador de seleção, que ele vai ter um futuro brilhante pela frente, senão não teriam investido, comprado. Só que, para a seleção, ele fez muito pouco para estar na seleção, como vários outros que estão sendo convocados, começou por dizer. Por isso que vem essa palavra arriscar. A seleção brasileira não é lugar para você pensar que você vai arriscar, se botar é um risco. Se foi convocado é porque é bom para caramba, é porque é seleção. Vivemos momentos diferentes, se está ali é porque tem condição de vestir a camisa e encarar qualquer time que vir pela frente, complementou. Na atual temporada, Endrick tem 49 jogos e 12 gols pelo Palmeiras, sendo 4 deles nas últimas 4 partidas.